Voltamos com mais uma Apologia da História. Eu sou o professor Yuri Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Tema muito bacana de se falar, de dar aula, adoro essa aula, tá? Primeiro vamos com o contexto. O contexto é aquele, 13 colônias inglesas na América do Norte, né? Então a gente tem que lembrar disso aí, que eram colônias de tipos diferentes. Então, a gente tem as colônias do centro e do norte e as colônias do sul. Vamos focar nas primeiras aqui. Então, as colônias do centro e do norte dos Estados Unidos eram baseadas em pequenas propriedades, trabalho assalariado e familiar também, manufaturas e voltadas principalmente para o mercado interno, enquanto que as colônias do sul eram muito parecidas com o que foi o Brasil colônia, baseada na que a gente chama de plantation, que volta e meia aparece aí nos livros de história. O que é a plantation? Latifúndios, né? Ou seja, grandes propriedades de terra. Monocultura, ou seja, só uma coisa ali era produzida. No caso das colônias do sul vai ser o algodão, né? Ou o tabaco, dependendo do lugar. No Brasil vai ser só cana-de-açúcar, depois vai ser só o café. Tá? Então é essa a ideia de monocultura. Trabalho escravo, então essa é a principal mão de obra, trabalho escravo africano, e o que era produzido era voltado para o mercado externo, tá? Era voltado para fora. Então aqui a gente tem um mercado interno que é um mercado externo, e isso vai ser algo bem importante. Tá? A gente tem uma relativa autonomia das colônias em relação à metrópole, então diferente do Brasil, do Brasil e da América Espanhola, que teve-se uma colonização muito mais rígida, controlada, né, vigiada, as 13 colônias inglesas da América do Norte tinham uma relativa autonomia em relação à Inglaterra. Por isso eles realizaram o chamado comércio triangular. O que é o comércio triangular? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é um mapinha do comércio triangular, tá? Então a gente tem ali as 13 colônias em rosa, né? E aí o que a gente tem é esse comércio, que leva rum, armas e tecidos para a África. Lá vai comprar escravos e ouro e vai trazer para essas ilhas da América Central ali. Tá, onde vai trocar de novo, isso vai vender madeira, comida, né, para eles, e ao mesmo tempo vai comprar, vai levar escravos, comprar escravos, e também vai comprar o açúcar, o melaço, que vai produzir o mais rum, que vai voltar, e esse comércio inicia novamente, tá? Então era um comércio próprio dessas colônias entre as 13 colônias da América do Norte, África e essas ilhas na América Central aí, tá bom? Isso não impedia que eles fizessem comércio com a Inglaterra também, mas esse comércio triangular aqui é um comércio apenas entre eles, beleza? Então esse comércio entre as colônias com a África e o Caribe, tá? E a gente tem que lembrar da época que a gente está, né? Uma influência muito grande dos ideais iluministas. Para quem tem alguma dúvida sobre isso, tem aula aqui no canal sobre o iluminismo, vai ali olhar e volta aqui, tá? Isso vai levar a algum lugar, mas a gente vai ver daqui a pouco. E a gente tem também, que dá o estopim aí, a independência dos Estados Unidos, a mudança nas relações com a Inglaterra, a começar pelos atos de navegação. Para quem não sabe, os atos de navegação também já foi falado em uma aula aqui sobre as raízes da Revolução Industrial na Inglaterra. Tá? Então, os atos de navegação lá do Oliver Cromwell durante a Revolução Puritana na Inglaterra, que visava, basicamente,
impedia a expansão comercial holandesa e exigia que todo navio que comercializasse com a Inglaterra fosse produzido na Inglaterra e que metade da tripulação também, e várias outras coisas que tentavam fomentar a indústria naval inglesa, né? Só que ela teve um efeito talvez não tão esperado assim, que esse ato também proibia as colônias de fazer comércio com outros países da Europa. Então as 13 colônias faziam comércio ali com os países ibéricos, fazia comércio com vários outros lugares, não só com a Inglaterra, como a gente viu ali também através do comércio triangular, tá? Bom, o que isso gerou? Por causa da instabilidade da guerra civil na Inglaterra, isso teve um impacto econômico mínimo para as 13 colônias inglesas na América do Norte, tá? A questão é que isso foi uma interferência do Estado no negócio dos comerciantes da América, uma interferência direta da coroa inglesa nos seus negócios. E isso é uma característica clara do mercantilismo, tá? Eu posso fazer uma aula específica sobre o que é mercantilismo ou as práticas do antigo regime, é só vocês pedirem aqui no canal. Mas principalmente isso gerou aqui a consolidação de um sentimento anti-britânico nas colônias. Isso vai ser extremamente importante, tá? Pela primeira vez a gente tem registro de protestos de colonos lá na América do Norte contra a coroa britânica. Isso vai ser bem importante, beleza? Muito bem. A Guerra dos 7 Anos também vai ser algo que vai mudar as relações com a Inglaterra. Ocorrida entre 1756 e 1763, foi uma guerra entre França e Inglaterra. Para quem não sabe, tanto ingleses quanto franceses tentavam colonizar a América do Norte. Então tu tem essa guerra na Europa, mas tu tem ela na América do Norte também. Então tu tem uma disputa ali por aqueles territórios na América do Norte e tu tem uma luta entre colonos ingleses e colonos franceses, tá? A Inglaterra vence. Há uma vitória inglesa aqui. Entretanto, a Inglaterra faz uns acordos com os indígenas, que eram nativos da América do Norte, tá? Na tentativa de acordar um apoio, né, desses indígenas contra os franceses na região. O problema é que os colonos ingleses tinham intenções de expandir as terras para o oeste, ou seja, eles tinham a intenção de tomar aquelas terras que eram dos indígenas. E essa decisão da Inglaterra, da coroa inglesa, de fazer esse acordo foi totalmente contra os interesses deles. E na necessidade de recuperar a economia inglesa, o que a Inglaterra faz? Se eu estou em crise econômica, e lembrando que toda guerra gera problemas econômicos, porque é um dinheiro que tu poderia estar gastando em alguma coisa, tu está destinando à guerra. Então, para recuperar a economia, o que eles fazem? Aumentam os impostos. De quem? Das pessoas lá na Inglaterra? Não. Eles vão aumentar os impostos dos colonos lá na América do Norte. Tá? Até porque se aumenta os impostos, toda vez que aumenta, isso é uma regra que vem desde o Egito Antigo. Aumenta os impostos, tu tem descontentamento social. Então, melhor que fiquem descontentes lá longe, do outro lado do Oceano Atlântico, que fiquem descontentes aqui no meu quintal. Pensa a coroa inglesa na época, tá? Então não preciso falar que se aumenta os impostos sobre os colonos da América do Norte, vai aumentar o descontentamento também, certo? Então a gente tem aqui a criação de 3 impostos que vão ser extremamente importantes, tá? Primeiro, a lei do açúcar, que vai ser a lei que vai prejudicar completamente esse comércio triangular que a gente tinha visto aqui, porque se vocês lembram lá, né, esse açúcar ele era comercializado direto com o Caribe, e isso fazia parte de um ciclo econômico no qual eles pegavam o açúcar, o melaço, produziam rum, vendiam na África, compravam escravos com isso, revendiam esses escravos no Caribe, ou seja, o açúcar era um dos elementos centrais do comércio triangular, e a lei do açúcar impediria que os colonos continuassem a comercializar esse açúcar com qualquer outro que não fosse a Inglaterra e da Inglaterra. Então isso se tornou um grande entrave econômico para os comerciantes das colônias. A gente tem a lei do selo, que é basicamente a Inglaterra impondo que todo documento tivesse um selo real,
e isso aumentou muito o custo de vida das pessoas para comprar casa, para vender terreno, para circular uma correspondência, etc. Então imagina que o governo diz que você vai ter que pagar R$5 cada mensagem no WhatsApp que você mandar. Você ia ficar meio revoltado, não ia? Então é mais ou menos isso que aconteceu lá na época, tá? E a gente vai ter a lei do chá. Esse vai ser extremamente importante e vai ser o definidor de toda a situação de descontentamento, tá? A lei do chá vai gerar a chamada Festa do Chá de Boston, tá? Mas o que mais que influencia a Festa do Chá de Boston? Os ideais iluministas, pam, 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 tá? Então todos aqueles ideais iluministas que a gente já trabalhou naquela outra aula que tem aí no canal vão entrar aqui, ou seja, Boston era o porto onde ficava o porto mais importante das 13 colônias, e a Inglaterra, o chá é um costume muito comum entre os ingleses, né? A hora do chá, the tea time. Então eles tinham esse hábito, né? E fica muito complicado quando a Inglaterra impõe que esse chá só pode ser consumido da Inglaterra. Então, quando chega lá uma carga de chá da Inglaterra, colonos vão até o porto e explodem o navio. Tá? Era um ato simbólico de desagravo aí à metrópole, né? E isso foi extremamente importante para a época, sinalizava muito fortemente o descontentamento dos colonos em relação à coroa inglesa, mas a coroa inglesa vai responder com as chamadas leis intoleráveis. O que são as leis intoleráveis? Vou até mudar o estilo aqui, estilo rápido, por frente. O que foram as leis intoleráveis? Foi bastante importante isso, tá? São leis que a Inglaterra, são medidas que a Inglaterra baixou lá nas colônias como resposta à festa do chá de Boston, tá? Então, por exemplo, o fechamento do porto de Boston, porto de Boston, não vai confundir com outra coisa, hein? Boston, lá nos Estados Unidos. Ocupação militar das terras a oeste das 13 colônias. Botou errado aqui, porque não é 13. Vamos arrumar aqui. Ninguém tá vendo. Deu. Das 13 colônias pela metrópole, ou seja, toda aquela faixa de terra a oeste foi ocupada militarmente, ou seria, né, ocupada militarmente a partir daquele instante. A colônia de Massachusetts, fala rápido, Massachusetts foi ocupada militarmente. O direito a reuniões estava proibido e os colonos deveriam abrigar e alimentar as tropas inglesas, que era uma das leis que se trabalha principalmente mais para o ensino médio, mas que não é tão importante aqui. Essas são as 3 mais importantes, tá? Os colonos deveriam abrigar e alimentar as tropas inglesas. Então imagina você, já tá furioso com a Inglaterra, porque você se sente prejudicado nos seus negócios, o custo de vida aumenta para você, e você ainda tem que abrigar na sua casa e alimentar um soldado inglês que veio lá da Inglaterra para te, teoricamente, oprimir. Então isso gera um descontentamento geral nas 13 colônias. As leis intoleráveis são chamadas de intoleráveis pelos colonos na América. E aí isso vai gerar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que se decide ali? 1774. O que vai se decidir ali? Primeiro, não havia consenso sobre o rompimento com a Inglaterra. Então, num primeiro momento, não se tinha a ideia de romper com a Inglaterra. A ideia era mandar uma carta com reivindicações, reclamando. Tipo, ó, isso aqui não tá legal, né? Vamos se ligar aí. Decretou um boicote aos produtos ingleses, na tentativa de prejudicar a economia inglesa. E, nitidamente, a gente tem o início ali de uma identidade americana em oposição à inglesa. Então, nós, americanos, nascidos na América, e eles, coroa inglesa. Né? Isso começa a ser nítido a partir desse primeiro congresso aqui. A noção de que os direitos dos colonos deveriam ser respeitados, aqui muita influência do iluminismo. A repressão, a imposição de tarifas, a violência fariam do rei inglês um tirano, ou seja, a partir desses elementos o rei inglês é
passa a ser considerado um tirano, que também é uma leitura muito iluminista, John Locke principalmente. E assim como dizia John Locke, a toda tirania deve haver resistência dos cidadãos. Então, isso vai gerar o segundo Congresso Continental da Filadélfia, até porque o rei inglês recebe a carta de reivindicações, limpa a bunda e joga fora, não tá nem aí, né? Então, tem a realização do segundo Congresso Continental um ano depois, em 1775, e aqui, pessoal, é pernas pra que te quero, tá? Mandam o rei inglês às favas, para não dizer outra coisa. E aqui é decretada, ou melhor, declarada a independência dos Estados Unidos da América. Então a gente tem o início de uma guerra de independência. A gente tem também promessas de alforria para escravos, ou seja, escravos que participassem dessa guerra contra os ingleses seriam libertados, algo que acabou não se concretizando, enfim. E a gente tem o 4 de julho de 1776, editada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, um dos documentos mais importantes aí da história moderna, tá? 4 de julho ainda é feriado nacional nos Estados Unidos. Então ela foi escrita por várias pessoas, principalmente pelo Thomas Jefferson, que seria o terceiro presidente dos Estados Unidos. Vamos ver a cara dele aqui, ó. Olha aí, ó, franjinha bonitão, hein? Garotão. Seria o terceiro presidente da história dos Estados Unidos. E, curiosidade, hein? Ele também era inventor e ele inventou a cadeira giratória. Olha que interessante. Se você tá vendo essa aula uma cadeira giratória, pode agradecer o Thomas Jefferson, que foi ele que inventou. Dizia lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos: todos os homens foram criados iguais. Assim, transcrito como diz os ideais iluministas, assim como todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então tu vê assim a concretização do iluminismo na prática. Sempre que um governo se tornar um obstáculo a esses objetivos, os cidadãos têm direito de formar um novo governo, que é o pensamento do pacto social lá do John Locke. E as colônias unidas são estados livres e independentes, e é por isso que o nome do país vai se chamar Estados Unidos da América. Tá? Então não são mais colônias, são estados. E esses estados vão se unir, são os estados da América, então Estados Unidos da América. O nome do país, na verdade, é a condição desses estados. E aí a gente tem início da Guerra de Independência, que vai de 1776... De novo tá errado. Inferno. Deixa eu arrumar aqui. Ninguém viu. Voltando. A Guerra de Independência então vai de 1776 a 1783. França e Espanha vão apoiar os estadunidenses, né? Por quê? Porque obviamente eles querem ver a Inglaterra se lascando, se ferrando. Então a gente tem que lembrar que mesmo França e Espanha tinham colônias também, mas eles viram uma maneira melhor de prejudicar, eles entendiam que era melhor prejudicar a Inglaterra que qualquer outra coisa. Então tem a formação de um exército continental, que vai ser comandado pelo George Washington. Cadê ele ali, ó? Meio né? Mas ele foi o comandante do exército continental, que na batalha de Yorktown vai decidir a vitória final contra os ingleses. Eles vão ser completamente expulsos da América, mas só vão reconhecer a derrota e a independência dos Estados Unidos no Tratado de Paris de 1783. Por isso que tá aqui Guerra de Independência até 1783, tá? Então, a partir do Tratado de Paris, a Inglaterra vai reconhecer a independência dos Estados Unidos, e aí a gente tem de fato os Estados Unidos, certo? Quais as consequências? Olha que bonitinho que eu fiz aqui, parece a bandeira dos Estados Unidos, vocês viram? Vocês ligaram? Vocês ligaram isso aqui? Quais as consequências? Primeiro, consolidação dos Estados Unidos enquanto uma nação independente. Era a primeira vez que uma colônia se tornava independente de sua metrópole. Então, a independência dos Estados Unidos não foi só importante por si só, mas foi também um marco histórico, onde pela primeira vez na história, uma colônia vai se tornar independente da sua metrópole, tá?
Então os Estados Unidos faz isso em 1783, o Brasil só iria fazer isso em 1822, e mesmo assim tendo o seu processo de independência liderado por um monarca que colonizava anteriormente, né? Então aqui tem uma ruptura maior, digamos assim. Os chamados pais fundadores criaram uma constituição em 1790 baseada na representatividade popular. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse popular, mas tudo bem. Pais fundadores são essas grandes figuras aí que aparecem, como por exemplo o George Washington e o Thomas Jefferson. Eu ia falar Thomas. O Thomas e o George. George Washington, para quem não sabe, vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos devido à sua fama como comandante do exército continental, e é a ele atribuído o nome da capital federal que seria fundada para este novo país, Washington, tá? Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. Não preciso nem falar que todos os países que eram colônias, que vão querer a sua independência, vão tomar os Estados Unidos como exemplo. Ou seja, alguém conseguiu. É provado que é possível, tá? O republicanismo tornou-se uma alternativa política, né? Vai se consolidar como uma alternativa política. Então a gente só falava de monarquias até aqui, e a gente tem a primeira república moderna, né? A gente tem uma experiência na Inglaterra lá do Oliver Cromwell, mas que não iria durar muito. Então aqui a gente tem realmente se tornaria um grande país, iniciando aí a república como forma de governo. França e Espanha recuperaram parte dos seus territórios na América após a derrota da Inglaterra nessa guerra de independência. Mas isso não iria durar muito, porque a gente vai ver, logo começa a Revolução Francesa, começam as guerras napoleônicas, e a gente vai ver que vai acontecer um grande processo de independência das colônias na América. Mas eu dou uma outra aula sobre esse assunto. Se vocês quiserem, escrevam nos comentários. Deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos ao oeste, porque, lógico, eles não precisam mais respeitar o que a Inglaterra tinha acordado com os indígenas, e aí a Inglaterra mesmo vai ceder as terras que tinha, teoricamente, entre os montes Apalaches e o rio Mississippi, que era povoado de tribos indígenas que iam ser todas escorraçadas de lá. O apoio da França aos americanos custou muito ao tesouro francês, resultando numa crise econômica que seriam os fatores da Revolução Francesa. A Guerra de Independência dos Estados Unidos é extremamente importante para entender a Revolução Francesa, tá? Porque a França vai entrar em parafuso econômico aqui por causa desse apoio, e isso vai gerar um empobrecimento da população e um sentimento de revolta cada vez maior. Muito bem, a gente tinha falado aqui, né, que essa Constituição era baseada na representatividade popular. Naquela época, em 1790, população, eram apenas os homens brancos, tá, pessoal? Então, poucos negros obtiveram alforrias e a maioria continuou sob escravidão, principalmente no sul. E as mulheres, mesmo as brancas, não foram contempladas com direitos políticos. As mulheres só iriam votar lá no início do século XX, tá? Muito tempo depois, séculos depois. E os negros só teriam direitos políticos no sul dos Estados Unidos só nos anos 60, a partir de 1964, tá? Então muito tempo depois, certo? Então, sobre independência dos Estados Unidos foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha que bonito que ficou. Olha o esquemão bonito, ó. Show de bola, tá? Então, quem gostou, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no Apologia da História e compartilhe com seus amiguinhos e colegas sobre mais essa novidade, beleza? A gente se vê numa próxima. Tchau!